mais um vídeo novo aqui pro canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muitíssimo especial, que é o meu relato de parto. E neste vídeo eu vou contar tudo pra vocês, né, de como foi. E o mais importante de tudo é que esse vídeo vai ficar aqui, né, gravado, e eu sempre vou ter acesso, né, a esse dia tão importante da minha vida, que foi o nascimento do Davi. E enfim, espero muito que vocês gostem deste vídeo, tá? Eu vou falar um pouco baixinho, espero que fique bom pra vocês ouvir. Mas eu vou falar um pouquinho baixinho porque o Davizinho tá dormindo, tá no berço agora, tá descansando um pouquinho. E espero muitíssimo que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça de deixar muito like, de se inscrever aqui no canal, né? Nosso canal tá crescendo cada dia mais, obrigada a todos os inscritos. E é isso, vamos lá pro vídeo, sem enrolação. Então, meninas, para começar, né, o meu relato de parto, eu quero explicar para vocês que, assim, a gente saiu de casa, né, já desde o início das minhas dores, eu já comecei a preparar ali os videozinhos, né, quando eu comecei a sentir aquelas primeiras cólicas, né, comecei a preparar os vídeos porque eu queria muito deixar registrado, né, o dia do nascimento do Davi. Só que o dia, assim, foi uma loucura, né? Quando as dores começaram a aumentar, a gente perdeu o controle de tudo. E até tinha combinado com meu esposo que quando a gente chegasse na maternidade, ele gravaria o parto, né? E aí acabou que o Davi nasceu numa salinha muito pequena e ali mal dava pra gente se mexer, e tinha umas cadeiras assim, né, pra gente poder fazer o parto sentado ali, e o marido atrás, e tinha cama, e aí o espaço ficou muito pequeno, então pra ele gravar ia acabar atrapalhando as médicas também, né, e ele também nem lembrou de gravar a hora do nascimento do Davi mesmo, a hora do parto, né, alguns momentos ali de contrações a gente não conseguiu gravar, porque realmente foi muito louco, muita loucura, assim, não passou nada disso na mente, nem na minha mente, a minha mente só queria, assim, se livrar da dor, né, e ele, né, muito preocupado, tadinho, ele ficava, assim, todo momento, né, cuidando, né, e então ele também não lembrou de gravar. Mas também não ia dar pra gravar, porque realmente eu acho que a gente ia acabar atrapalhando as médicas ali, né, porque o espaço em que o Davi nasceu, como eu disse, era uma salinha bem pequenininha, assim. Enfim, gente, para começar o nosso relato de parto, eu completei 40 semanas e o Davi, ele não tinha, né, dado nenhum sinal ainda. Então eu comecei a fazer o acompanhamento na maternidade, né, para acompanhar até 41 semanas. Aí, caso ele não nascesse até eu completar 41 semanas, eles iam induzir o meu parto ou me encaminhar para uma cesariana. Então, eu fiz o meu acompanhamento de 40 semanas, né? Fui lá na maternidade, ouvi o coraçãozinho do bebê, fiz ultrassom, toque, né? E eu não tinha nenhuma dilatação, mas com o bebê tava tudo ok, né? Então, e depois desse dia que eu fiz o toque, eu comecei a sentir muita dor, né? Na região de baixo, assim, muita dor, muita dor. E um desconforto, assim, bem chato, sabe? E aí, quando deu 40 mais 4, eu tinha o meu retorno. Voltei. Quando eu voltei pra maternidade, né? Que aí eu acordei de manhã, que vocês viram já no videozinho aí da introdução, né? Acordei com dores, com cólicas, elas vinham muito rápidas. Dava uma dor assim, uma cólicazinha, ela dava rápido e já passava, mas também já vinha muito rápido, né? Então, elas não eram dores muito longas e também não demoravam muito para vir. Elas vinham uma atrás da outra e já vinham assim, bem rapidinhas. Só que eram leves ainda, assim, sabe? E aí eu, né, já imaginei que estava entrando em trabalho de parto. E aí, como eu tinha consulta, né, de retorno às 10 horas, eu fiquei em casa esperando mesmo. Aí fui pra maternidade e aí, né, fazendo todo aquele processo com aquela dorzinha chata, e aquela dorzinha foi aumentando, foi aumentando. Aí eu fiz ali pra ouvir o coração do bebê, né, que a gente coloca umas coisas assim na barriga. Agora eu esqueci o nome do exame. Mas fiz esse pra ouvir o coração do bebê, tava tudo ok. Fiz a ultrassom
e fiz toque. No toque, o médico disse, você está com... Eu expliquei para ele que cheguei com dores leves, mas que já estava com dores mais intensas. E isso eu já tinha terminado todos os exames na maternidade e realmente a minha dor já estava bem maior. Aí ele fez o toque e disse, olha, tu tá só com 2 centímetros de dilatação. Eu vou te liberar pra tu voltar pra casa e tu toma Buscopan de 8 em 8 horas. Aí ele me deu uma receita, né, pra mim comprar. E aí eu saí da maternidade, quando eu saí da porta pra fora da maternidade, eu já saí assim, as minhas pernas travando, assim, quase travando, porque a dor tava muito intensa. Eu saí fazendo massagem, assim, nas costas, porque a dor tava bem grande. E pra chegar no carro, assim, foi bem complicado. E aí, né, ele me liberou, eu vim pra casa fazer o quê? E eu não queria voltar, porque a minha dor tava muito grande e eu tava com um pouco de medo, né, de ter em casa, porque eu tenho, né, um familiar que acabou tendo um bebezinho em casa. Então eu fiquei com medo, mas como ele me liberou, eu não tinha o que fazer, eu tive que vir. E aí eu fiquei um pouco triste, né, mas vim. Só que no carro já, eu não conseguia aguentar mais de dor. Quando tava na metade do caminho, eu já tava gritando, assim, de dor mesmo. Literalmente mesmo, eu tava gritando, assim. Eu me coxava de dor, doía muito, assim, nessa região das costas, uma dor muito intensa. E eu coloquei, assim, as minhas 2 pernas em cima do banco do carro, assim, né, com as pernas abertas, assim. E eu fazia muita força de dor, assim. E me espremia mesmo no carro todinho, assim, porque tava realmente muito intensa a dor. E aí, quando eu cheguei em casa, as dores, né, já estavam cada vez maiores. E em casa também foi bem difícil. Daí o Felipe, né, meu esposo, fazia massagem, assim, nas costas. E aí as dores aliviavam por mais ou menos uns 2 minutos. E vinha por uns bem pouco tempo, assim, por alguns segundos, bem forte, bem intensa. E doía, assim, realmente a região das costas, assim, né? Que provavelmente era os ossos se abrindo, né? E aí a dor muito intensa e em casa eu já tava gritando muito de dor. E daí a gente voltou, mas foi assim um tempo só da gente chegar, eu correr pra cama, deitar pra ver se ia aliviar um pouco e ficar ali um pouquinho e já voltar pra maternidade. Foi assim muito rápido. Eu já saí da maternidade com muita dor, né? Então quando eu cheguei em casa já tava insuportável. Então a gente já voltou pra maternidade. Quando eu voltei lá, já passei ali pela porta e o enfermeiro que já tinha me atendido de manhã, ele me viu ali, né? Aí ele só perguntou pra mim, você já tava aqui de manhã, né? E aí eu falei sim, né? E aí ele disse, não, já entra aqui, daí ele já me levou pra triagem, daí ele me pesou, né? Porque ele disse que eu tinha que pesar, porque como provavelmente já ia fazer o parto, tinha que saber o meu peso, caso precisasse de anestesia, alguma coisa assim. Aí ele me pesou, fez a triagem e disse assim, aí ele trouxe eu de volta ali pra frente, né, da espera e falou, espera aqui que eu vou lá falar com o médico e eu já te chamo. Aí ele foi, entrou, né, pra trás assim, na sala do médico e logo ele não demorou um minuto, ele já voltou e me levou pra sala do médico. Aí lá na sala do médico, né, fiz o toque e eu tava com 4 dedos de dilatação. Aí as dores estavam bem fortes, daí ele disse, olha, Tatiane, provavelmente a gente vai te internar, mas dá mais uma caminhadinha pelo hospital, aqui pelo corredor, né, pra dilatar um pouquinho mais, pra gente poder te internar. E aí antes tu vai lá pra observação e faz o exame do coraçãozinho de novo. Aí eu fui pra observação, aí eles colocaram, né, aquelas cardiotografia, alguma coisa assim, não lembro muito bem o nome do exame, mas é alguma coisa assim, que a gente ouve, né, os batimentos do bebê e também vê os movimentos dele, como é que tá. E aí me colocaram lá na cama, passaram aquelas faixas e fiquei ali por alguns minutos. Quando estava quase acabando o exame, a minha bolsa estourou, né, estourou ali na cama já. Aí quando a médica veio desligar o aparelho, ela viu que a minha bolsa tinha estourado e me levou pro médico. Aí quando me levou pro médico, né, ele fez o toque, eu tava com 5 dedos
de dilatação. E aí ele disse, como, né, a tua bolsa estourou, a gente vai ter que te internar mesmo que esteja, né, não tenha aumentado a dilatação. Aí ele fez o toque, tinha aumentado mais um dedo. Aí, né, já me pegaram, me colocaram na cadeira de rodas, já me levaram lá para internar, né, para a sala onde fica as meninas em trabalho de parto. Aí meu marido também já deu a entrada, né, porque daí como eu internei, aí fizeram todos os procedimentos e a dor só aumentando cada vez mais, mais. E assim a minha dilatação ela foi muito rápida mesmo, assim, tudo foi muito rápido, muito rápido. Então, ali na sala do médico eu tava com 5 dedos de dilatação. Cheguei lá, eles me colocaram na mesa, mediram de novo, a dilatação tava com 5 dedos. Aí eu fui fazer mais um exame de ouvir o coração do bebê. Quando o médico mediu de novo, não demorou muito. Quando o médico mediu de novo, eu tava com 7 dedos de dilatação. E essa parte foi uma das partes assim mais terríveis, porque eu tinha que ficar ali, né, fazendo aquele exame e aquelas faixas que eles põem assim aperta a barriga. E aí tu já tá com muita dor e aquelas coisas te apertando assim. E o médico ali fazendo pergunta e nossa, foi muito horrível. Daí chegava uma enfermeira, chegava outra enfermeira e faz isso, faz aquilo. E muito horrível você tá com dor e as pessoas mexendo em você e fazendo pergunta para você. Então essa foi uma das partes mais terríveis. O meu parto, assim, eu digo, né, que foi um parto muito abençoado. Foi tudo como eu tinha orado a Deus. Tudo. Eu sempre orava assim e dizia, Deus, desde quando eu entrar na porta, entra junto comigo e abençoa toda a equipe. E realmente, como eu pedi, porque quando eu passei pela porta da maternidade, o enfermeiro já me pegou ali, já me levou para triagem, já me levou para o médico, e assim foi tudo muito rápido. E a equipe médica, todos que me atenderam, assim, foram muito maravilhosos, tudo guiado por Deus, assim. Então, tudo que eu orei na minha gestação inteirinha, Deus fez, sabe? Eu pedia uma dilatação rápida, eu pedia para minha bolsa estourar rápido. Então, foi tudo como eu realmente pedi para Deus. Tudo que eu apresentei em oração nos 9 meses, né, aconteceu. E, assim, e daí teve 3 momentos, assim, muito difíceis, que foi em casa, quando eu voltei da maternidade, em casa, assim, eu sofri bastante, porque as dores vieram muito intensas. E como eu achava que estava só com dedo de dilatação, eu não queria ir pra maternidade, então eu sofri um pouquinho aqui em casa. Outro momento muito intenso foi o momento em que o médico me internou e me levaram lá para fazer outro exame de ouvir o coração do bebê, que é esse momento em que eu tava com muita dor, que eu passei de 5 para 7 dedos de dilatação, e aí o médico mexia em mim e aquelas faixas na barriga me apertando, e as enfermeiras vindo, e isso assim foi muito terrível para mim, porque eu sentia muita dor, muito intensa nas costas, e todo mundo ali fazendo pergunta e mexendo em mim, então isso foi muito terrível. E a outra parte terrível, que foi muito difícil, claro, que foi a parte em que o bebê nasceu, né? Que foi a parte em que passa ali, né? Que é o ciclo de fogos, alguma coisa assim, né? Que é a parte que o bebê passa, que é realmente uma parte muito difícil. Mas nos demais, assim, eu senti muito a mão de Deus em tudo, né? E aí, né, para continuar, para a gente também finalizar, para não ficar muito longo, dilatei daí de 5 para 7 ali na mesa, fui pro chuveiro, no chuveiro eu tive, né, o alívio, aí do chuveiro eu dilatei mais um pouquinho, né, e aí eu fui pra analgesia, aí tomei analgesia, né, e aí tive aquele alívio, né, da analgesia. Daí o médico veio, mediu de novo a minha dilatação, eu tava com 9 centímetros, 9 dedos, né, de dilatação. E aí eu já tava na sala, né, já tava na sala ali tudo preparadinho já, e pro Davi nascer ali mesmo. E as médicas sempre ali me explicando tudo, muito serenas, assim, sabe, muito calmas, me explicando tudo como que ia ser, como que eu ia sentir. Elas me explicaram ali a parte que começa, né, que a mulher começa a sentir vontade de expulsar,
de fazer força. Elas me explicaram tudo o que eu ia sentir, assim. Foram médicas, meu Deus, colocadas assim por Deus. Eu até falei pra elas lá, eu com meu esposo, assim, a gente, agradeceu muito elas, porque elas foram maravilhosas. Foram duas médicas, a Bruna e a Jéssica, assim, até se eu pudesse agradecer elas, né, se elas pudessem ver esse vídeo, agradecer, mas não sei se elas vão ver, né, mas acredito que não. Mas, enfim, foram muito maravilhosas, assim, e aí elas toda ali, em todo momento, cuidando de mim, cuidando do Davi, e sempre ali me explicando e conversando comigo, e fazendo perguntas, assim, conversando, assim, como uma amizade mesmo, não perguntas de hospital, mas perguntas, assim, tal coisa, é assim, sabe? Então, foi muito gostoso, assim, né, nesse momento que eu tive esse alívio da dor, conversar ali com as médicas e muito legais, assim. E aí eu conversei sobre o meu plano de parto, né? Eu acabei esquecendo de levar o meu plano de parto. E aí eu expliquei para elas, para as médicas ali o que eu queria e elas fizeram o que eu queria, assim, mesmo sem eu ter levado o meu plano de parto. E aí o que eu expliquei para ela que o que eu mais queria era ter essa poder escolher a forma que eu queria ter o meu filho, né? Então, quando chegou ali na parte que eu tava com a analgesia, que eu tava anestesiada, eu comecei a fazer muito exercício. Então, eu fui pra bola, eu fiquei de croca no chão, ficava levantando, abaixando, né? Tipo, eu fiquei assim na cama como se eu tivesse ajoelhada fazendo uma oração, e aí eu levantava e voltava, levantava e voltava. E isso assim ajudou muito, né, a dilatar já para ir pra parte final mesmo assim do parto. E aí começou a vir as dores, começou a passar a analgesia e começou a vir as dores. E eu ali naquele jeito em posição de oração, né? E aí vinha forte, daí a médica disse, Tati, tu quer passar pra cama nessa mesma posição? Aí eu fui pra cama, elas levantaram, né, a parte da frente da cama, fui pra cama, fiquei na mesma posição, como se eu estivesse em oração, assim, e fazia, né, a força, e quando vinham as contrações, e foram aumentando, e aí, de repente, o Davi começou a vir. E aí, o que acontece? Eu não tinha força para expulsar naquela posição. Vinha assim, fiquei por alguns minutos naquela posição, vinha a dor, eu empurrava, mas não descia. Aí a médica sugeriu, Tati, vem a força, mas tu não consegue expulsar. Tu não tá tendo força suficiente nessa posição, tu quer tentar outra posição? De repente a cadeira? Aí eu falei, tá, pode ser. Aí ela foi, buscou a cadeira rapidinho, já colocou ali. Eu desci da cama. Quando eu desci da cama e sentei na cadeira, o Davi desceu. Quando ele desceu, eu berrei e falei, não, eu não quero a cadeira, não quero a cadeira. Mas foi o desespero, assim, da dor, sabe? O desespero da dor que me fez não querer. Aí eu meio que levantei e aí a médica disse, ela não quer a cadeira. E aí, quando aliviou aquela contração, eu disse, não, eu vou tentar. Aí sentei, me posicionei na cadeira e aí lá veio outra em seguida e eu senti ele descendo assim. E aí já senti aquela dor de queimação, que realmente que eles dizem que eu não sei se é ciclo ou círculo de fogo, alguma coisa assim, que é a parte final mesmo, onde o neném já tá, né, saindo. E aí eu comecei a sentir aquela queimação, e aí elas já, ai, Tati, apontou e o teu bebê é cabeludinho, porque eu tinha comentado com a médica que eu queria muito que o meu bebê fosse cabeludinho, né? E ela, Tati, teu bebê é cabeludinho, não é careca não, é cabeludo. E aí já veio aquela emoção, né? E aí aí elas, né, tinham ali um espelhinho, já deram pra mim ver e eu vi a cabecinha dele. E assusta um pouco, confesso, mas foi muito lindo, assim. Foi muito maravilhoso. E aí fiz 3 forças ali, tive 3 contrações na cadeira, foi muito, assim, abençoado. E aí, né, ele passou. Não tive muito sofrimento, senti só a dor ali da cabecinha, né? Mas passou a cabeça, assim, já não senti mais nada. Daí a médica já colocou ele no meu colo. E, enfim, aí nasceu meu toquinho de gente, né? O meu pequenininho. E o Davizinho tá aí, gente. Gordinho,
nasceu com 3 quilos, 175. Eu achei que ele ia nascer bem magrinho, porque a gente estava se baseando na nossa última ultrassom, que ele estava com 1 quilo e pouco. Então eu achei que ele ia ser muito magro, né? Mas no fim, no último mês, assim, ele engordou muito, né? Nossa, de 1 quilo e pouco para 3, 175 ele engordou muito. Então, nasceu bem gordinho, já colocaram ele no meu colo. E, enfim, gente, daí, demais, né? Aí já finalizei ali, né? Passei pra cama, já fiquei ali com ele no colo. Aí, depois os pediatras vieram pegar ele, né? Pra fazer todos os procedimentos. E esse foi, assim, o meu parto, né? Agora o Davi tá com 11 dias, hoje que eu tô gravando esse vídeo. E graças a Deus a nossa adaptação já tá bem melhor, ele já tá bem espertinho. Mama muito, ele mama muito mesmo. Ele mama bastante e tá cada dia mais gordinho. E é isso, gente. Esse foi o meu relato de parto. Tudo que eu orei a Deus, gente. Eu fiz muita oração, sim. Eu fiz campanhas de oração, sabe? Para Deus abençoar meu parto. E todos os dias, assim, né? Eu orava a Deus tudo que eu queria. E eu apresentava cada detalhe, sabe? Então, eu sempre fui, assim, muito de orar e apresentar a Deus, né? Os detalhes, porque Deus, ele é muito detalhista, né? Às vezes eu olho para o céu, assim, e eu vejo as nuvens e eu penso, nossa, como Deus é detalhista, né? Porque para fazer as nuvens assim, com cada detalhe, com cada corzinha, aquela mistura de cores, às vezes um pássaro, né? Que tu vê como Deus se importa com os detalhes, né? Tu vê que um passarinho, Deus tem todo o detalhe de colocar isso, colocar aquilo, colocar uma corzinha, colocar aquilo. E tudo isso são detalhes de Deus, né? Já pensou Deus pintando um céu, por exemplo, né? Colocando lá as cores, né? Então eu fico imaginando assim, e se Deus ele é Deus de detalhes, né? Imagina, a gente aproveita, né, que Deus ama os detalhes e a gente apresenta tudo a Deus. Então eu tenho essa fé, né? E eu apresentei assim, e apresento tudo nos mínimos detalhes a Deus. E tudo que eu pedi, tudo que eu pedi a Deus, Deus fez. Eu não tenho nada o que reclamar do meu parto. Meu parto foi um parto grandemente abençoado por Deus. Foi um parto muito rápido, como eu pedi para Deus. E o meu bebezinho nasceu saudável, para honra e para glória de Deus. Tá firme, tá forte, tá gordinho. E é isso aí. Esse é o meu relato de parto. E agora no final eu vou deixar para vocês alguns vídeos, algumas fotos que a gente bateu lá na maternidade depois do parto, tá bom? Espero muitíssimo que vocês gostem desse vídeo, tá? Não se esqueça de deixar o like de vocês, de se inscrever aqui no canal e de continuar acompanhando aí os meus próximos vídeos, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o Senhor quiser.